E aí galera do canal, sei que andei bastante sumido por aqui, mas cá trago um vídeo sobre a dedução da equação de Bohr, que muitas das vezes pedem nos exercícios, é de química. Então, para já, te inscreva-te no canal, ative o sininho de notificação. Eu sei que ando desaparecido, mas vou dar atenção. Estamos apertados, mas let's go. Não temos vinheta ainda, também não estamos em um local muito bom, mas o importante é a ciência. Amor das ciências, bora. Então, existem vários postulados de Bohr, de Rutherford e tudo mais na evolução da estrutura atômica, ou seja, o átomo, né? Nós sabemos muito bem que o átomo é dividido em duas partes, parte do núcleo e parte da eletrosfera. Na eletrosfera temos os eletrões, enquanto que no núcleo temos os prótons e os neutrões, ou seja, neutrões são aquelas partículas que não têm carga. Ou podemos também dizer que tem cargas positivas e negativas, mas com uma quantidade igual. Como já visto, vamos imaginar o seguinte: temos aqui um núcleo, mas aqui nós estamos trabalhando no núcleo de hidrogênio, assim, ok? Hidrogênio. Ok, estamos trabalhando no núcleo de hidrogênio. Essa ideia é válida para núcleo de hidrogênio, pois em outros núcleos, ou seja, em outros elementos químicos, não é válido porque o hidrogênio tem algo especial. Temos um número de próton e temos um número de eletrão, uma massa. Então, ele é especial. Apesar de não estar em equilíbrio, mas ele é especial de qualquer forma. Então, os eletrões têm girado bastante, né? Isso aí é o que? A força centrípeta. Então, tem girado, mas a questão que matava lá na mecânica clássica era por que o eletrão gira, chega um tempo que vai acabar a energia, vai ter que cair, não é isso? Exatamente, se caísse, o que aconteceria? O núcleo ia colapsar. Então, para não colapsar, foi feito o quê? Uma ideia que a força centrífuga é igual, a centrípeta quis dizer, a força centrípeta é igual à força eletrostática. Nesse caso, a força eletrostática é igual à força centrípeta, ok? Yeah. Então, a força eletrostática nós sabemos que é constante eletrostática vezes o quê? Vezes a carga 1 vezes carga 2, tudo isso aqui é módulo, já estamos a considerar que já é módulo, e a distância ao quadrado. E a força centrípeta será o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o quê? Raio. Então, até aqui o Rutherford começou com essa ideia também, e o Bohr também estava lá. Então, só que temos o seguinte: eu gosto sempre gosto de condicionar. Eu sei que aqui é metro, aqui também é metro, mas eu gosto de condicionar, ou seja, eu digo assim, ou seja, a distância igual ao raio, ok? Então, se distância é igual ao raio, nós aqui teremos o que? Constante eletrostática vezes carga 1 vezes carga 2 sobre R ao quadrado igual a M vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Exatamente. Ok. Então, nós sabemos muito bem que carga é o quê? A carga é, ou seja, o número dele, isso é número de partículas positivas, que seja o número de próton vezes a carga elementar vezes as partículas negativas vezes o que? A carga elementar sobre raio ao quadrado igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Ok? Isso daqui vale 1. Eu já disse, está tudo dentro do módulo, então não é negativo. Vai ficar o quê? 1. Aqui também 1. Então, com isso teremos a constante eletrostática vezes a carga elementar ao quadrado sobre raio ao quadrado igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Então, podemos cortar raio com raio. Temos isso vezes raio igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Então, o Rutherford parou por aqui. O Rutherford não conseguiu mais com uma ideia. Até aqui ele só pensou no seguinte, que o raio, nesse caso, o raio e a velocidade são duas grandezas inversamente proporcionais. Quando a velocidade aumenta, o raio diminui. Quando o raio aumenta, a velocidade diminui. Nesse caso, quando o eletrão gira. Então,
Daqui ele desistiu e deu para o seu discípulo, nesse caso o Bohr. E o Bohr pensou da seguinte forma: nós temos o momento angular, não é isso? O momento angular é o amigo do momento linear, só que o momento angular é dado, o momento angular é igual a massa vezes velocidade vezes raio. Ou seja, só no momento linear só temos até aqui nesse caso. Acho que concordam com isso. Então, ele pensou em quantizar esse giro. Ou seja, girando, né? Ele pensou em quantizar. Em quantizar por quê? Fazer com que esse giro ande em um número pequeno. Que número pequeno seria esse? Ele disse assim, que o momento linear somente é um número inteiro múltiplo pela constante de Planck cortado. Ok? Espero que aí se veja. Pela constante de Planck cortado. Neste caso, a constante de Planck cortado equivale ao que? A constante de Planck cortado equivale à constante de Planck sobre 2π. Então, ele condicionou essa forma para quê? Para poder tirar o raio ou tirar a velocidade. Se você tira a velocidade, você vai encontrar o raio de Bohr. Se você tira o raio, encontra a velocidade desse tal giro, ok? Então, para isso, ele igualou os dois momentos angulares. Temos massa vezes velocidade vezes raio igual a um número múltiplo pela constante de Planck cortado. Ok? Então, mas só deixar claro aqui, essa massa aqui é massa do elétron. Só para colocar assim, massa do elétron, ok? Então, vamos pensar da seguinte forma. Queremos a velocidade nesse caso. Vamos dizer que a velocidade vai ser igual ao quê? Ao número múltiplo pela constante de Planck vezes massa vezes o quê? Vezes raio. Eu queria por aqui velocidade, mas vezes raio. Ok, temos essa primeira fórmula aqui. Podemos pegar essa fórmula e substituir na fórmula original que a gente tem, ok? Então, para não ficar aqui meio chaf as coisas, vamos chamar outro papel. Ok, temos aqui a constante eletrostática vezes a velocidade, vezes a carga elementar ao quadrado, desculpa, raio igual a massa do eletrão vezes o que é velocidade. Temos aqui o número múltiplo pela constante de Planck cortado sobre o que? Massa vezes o que? Vezes o raio. Isso daqui ao quadrado, ok? Então, temos isto vezes isto sobre raio igual a massa do eletrão vezes n ao quadrado vezes constante de Planck ao quadrado sobre massa do eletrão ao quadrado vezes raio ao quadrado. Podemos chavear aqui de novo. Podemos também chavear aqui e ali. Ok? Chaf. Ok. Temos constante eletrostática vezes a carga elementar ao quadrado. Não, ao quadrado sim. Igual ao número múltiplo pela constante de Planck tudo ao quadrado. Massa vezes raio. Então, podemos fazer o que? Multiplicação este com este. Então, temos este vezes isto, massa vezes raio, igual ao número para a constante de Planck, para a constante de Planck tudo ao quadrado novamente. Queremos o que? O raio. Isso daqui vai para lá. Então, temos isto é igual a isto vezes isto daqui, sobre isto vezes isto vezes isto. Nesse caso, esse que eu estou a chamar de isto é o que? A constante eletrostática, a carga elementar e o que? A massa do eletrão e a constante de Planck. Isso tudo que nós temos aqui é uma constante, ok? Nesse caso, nós aqui vamos abrir um número inteiro. Isso daqui abre uma nova constante que aparece essa forma aqui. A0, ou seja, A0. Essa aqui é a fórmula do raio de Bohr. Mas caso tu não vá por este caminho, ok, vamos imaginar que o docente ou algo assim, né? Não quer que tu vá para este caminho. Então, aqui em vez de tu substituires a velocidade, vamos substituir o raio. Ok, neste caso, como assim, Gerson? Lembras que eu disse que temos lá n vezes constante de Planck igual ao quê? Igual a massa vezes a raio, acho que lembram, né? Raio vezes velocidade. Epa, isso aqui é multiplicação, a ordem não importa. Ok, vamos agora isolar o raio. Nesse caso vamos ter raio igual a isto vezes isto sobre o que? Massa
vezes velocidade, ok? Vamos substituir lá. Vamos ter isto igual a isto, não igual, vezes isto, sobre raio igual a massa, neste caso. Vamos só colocar tudo bem ali. Tínhamos isso aqui anteriormente, né? Era isto aqui que a gente tinha. Era isto que a gente tinha anteriormente, ok. Então vamos voltar. Agora vamos substituir isto aqui que nós encontramos do raio, aqui onde está o raio. Nesse caso, podemos colocar assim primeiro, antes de tudo. A constante eletrostática vezes a carga elementar igual ao raio vezes massa vezes velocidade ao quadrado. Nesse caso teremos K vezes E ao quadrado igual... O que é raio? Raio é número múltiplo pela constante de Planck sobre massa vezes velocidade vezes o que? Massa vezes a velocidade ao quadrado. Então podemos cortar velocidade com velocidade, massa com massa, tendo assim isto igual a isto vezes isto vezes a velocidade. Neste caso, isso tudo vai para lá. Teremos N vezes este daqui. Isto, melhor, temos velocidade igual a K vezes E ao quadrado sobre N vezes constante de Planck. Então, aqui ao substituirmos também novamente, aqui teremos uma constante. Essa constante será a constante da velocidade. E aqui também teremos esse número múltiplo pela constante de Planck. Esse número aqui depende do nível que vamos fazer estudo. Penso que seja tudo, a dedução é assim, tão simples quanto isso.